Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potência. Potência é uma grandeza extremamente importante na física. O que significa potência? Potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Potência é a quantidade de energia pelo tempo, é a quantidade de energia fornecida a um corpo no intervalo de tempo. Tá? Muito importante, inicialmente a gente definiu o que é a potência média. Lembra quando a gente viu em cinemática escalar, quando é falado em velocidade média, é a média da velocidade, né, durante um determinado percurso, durante um intervalo de tempo. Potência média também é a média da potência. Por que a média da potência? Vamos supor, a gente tem uma moto, tá? Ela pode acelerar muito no início, acelerar um pouco menos, acelerar mais, ou seja, o motor ele vai estar fornecendo uma potência maior, depois fornece uma potência menor, depois fornece uma potência maior de novo. A gente pega então e calcula essa potência média ao longo desse intervalo de tempo. E a nossa potência média é a variação de energia pelo tempo, é o nosso trabalho pelo tempo, é o trabalho que aquela força, é o trabalho que aquele motor está fazendo num determinado intervalo de tempo. Ok? Qual a nossa unidade de potência? Se eu tenho trabalho sobre tempo, trabalho, joule, tempo, segundo, joule por segundo. E nós consideramos e chamamos joule por segundo de watt. Watt, então, é a nossa unidade de potência do sistema internacional. Ok? Vamos ver agora outras unidades de potência que podem surgir em problemas. Assim como outras grandezas podem ser medidas em diferentes unidades, por exemplo, o espaço pode ser medido em metro, em centímetro, em decímetro, em quilômetros, a potência ela também pode ser medida em diferentes unidades. Tá? A unidade do SI, nós já vimos que é o watt, mas nós temos outras duas unidades que frequentemente aparecem, que é o cavalo-vapor e o horsepower, que é o cavalo de potência. Tá? É só a gente relembrar um pouquinho, quando a gente fala em potência de um carro, por exemplo, a gente fala que aquele carro tem 120 cavalos de potência, tá? 120 HP de potência. Ele está querendo dizer que a potência dele é aquela e a gente pode fazer uma transformação dessa potência que não está na unidade do sistema internacional para a unidade do sistema internacional. Tá? O cavalo-vapor, a nossa conversão é a seguinte, um cavalo-vapor é o mesmo, aproximadamente de 735,5 watts. Então, a partir disso, se eu te falar que eu tenho 2 cavalos de vapor, eu tenho 2 vezes 735,5 watts. Então, eu consigo fazer a transformação. O mesmo acontece para o horsepower, tá? Que é o cavalo de potência. Um cavalo de potência, um HP, ele é aproximadamente 745,7 watts. A partir disso, a gente também consegue fazer qualquer tipo de transformação, dado o cavalo-vapor ou horsepower, para o sistema internacional, para a gente poder utilizar em nossos cálculos. Tudo bem? Vamos dar continuidade vendo um pouquinho sobre potência instantânea. Vamos agora definir a nossa potência instantânea. Assim como foi visto em cinemática, tínhamos a velocidade média e foi definida a velocidade instantânea do móvel. Aqui, da mesma forma, nós definimos a potência média, que é a média da potência durante o intervalo de tempo, e vamos definir agora a nossa potência instantânea. Nós sabemos que a potência média é trabalho sobre tempo. Mas quem é nosso trabalho? Lembra das aulas que a gente viu sobre definição de trabalho? Trabalho é módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, eu vou substituir aqui o meu trabalho por módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ dividido pelo tempo. Só que nós sabemos que o módulo do vetor deslocamento, que é o tamanho do nosso deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, é quem? É a nossa velocidade média, é o módulo da nossa velocidade média. Então, eu vou simplesmente substituir aqui o módulo de d sobre ΔT pelo módulo da velocidade média. Fazendo essa substituição, nós achamos que a potência média também é dada pelo módulo da força vezes o módulo da velocidade média vezes o cosseno de θ, o ângulo entre o deslocamento e a força. Só que a gente chega num ponto onde eu tenho a potência média em função da velocidade média. Mas como é que eu vou achar então a potência instantânea? Eu vou
reduzindo cada vez mais o intervalo de tempo que eu estou medindo. Então, vamos supor, eu medi em 10 segundos, eu venho e meço em 8, meço em 5, meço em 3 e faço esse tempo tender para o mínimo possível, tender ali para zero. Fazendo esse tempo tender a zero, nós achamos o que? A velocidade naquele instante, achamos a potência naquele determinado instante. Então, sabemos então que a nossa potência instantânea vai ser quem? Vai ser F, que é o módulo da força, é uma outra notação, podem verificar aqui, não está com a notação vetorial, então é o módulo da força, vezes o módulo da velocidade instantânea, vezes o cosseno de θ, o ângulo entre a força e o deslocamento, entre a força e a velocidade instantânea. Tudo bem? Vamos agora ver um pouco sobre o gráfico da potência pelo tempo. Para falar um pouquinho do gráfico da potência em função do tempo, tá? Nós temos aqui um gráfico cartesiano, potência em função do tempo, tá? Nós sabemos que potência é o quê? Potência é trabalho sobre tempo. O trabalho é potência vezes o tempo, né? Multipliquei cruzado aqui. Trabalho é potência vezes tempo. Olhando para o nosso gráfico, nós temos potência por tempo. A área desse gráfico aqui, ele vai ser numericamente igual ao trabalho da força, ok? Então, o gráfico da potência pelo tempo, a área numericamente igual ao trabalho da força. Aí você pode perguntar, ué, mas a gente viu em algumas aulas anteriores que o gráfico da força pelo deslocamento, a área desse gráfico também é numericamente igual ao trabalho, mas não tem problema nenhum. A área do gráfico de força pelo deslocamento é numericamente igual ao trabalho. A área do gráfico potência pelo tempo são grandezas diferentes, também é numericamente igual ao trabalho. Tudo bem? Então hoje nós ficamos por aqui.